começando agora com o livro que é o motivo da nossa nosso segundo vídeo gravado, numerado. É o terceiro, não, é o quarto, porque o terceiro eu já gravei. Então esse é o quarto. Eu já gravei o primeiro, o segundo e o terceiro. Esse é o quarto. Então estamos falando agora dos Vedas, que supõe-se ser a base da reencarnação. Isso é mera ignorância. Por quê? Porque os Vedas, na verdade, que foram escritos em sânscrito, aqui está, já mostrei, essa língua conhece com o árabe, mas não devia, porque toda a concepção védica é baseada no Pali, a língua de um povo mais antigo do que os hindus, do que os Drávidas. Então, se o Rig Veda fosse escrito em Pali, então nós saberíamos com toda a perfeição que ele não trata de reencarnação. Que quem escreveu, quem concebeu os Vedas, apenas queria fazer um ritual litúrgico, como a missa católica, e esse ritual litúrgico é feito para adorar os deuses. Consiste totalmente nisso. Não tem uma linha, por menor que seja, que saia dessa concepção. Um manual de liturgia, semelhante à nossa missa, eu estou dando a missa porque eu sou católico, mas qualquer outra coisa, qualquer liturgia. Ou seja, qualquer sucessão de ritos se chama ritual. E um ritual é uma liturgia. Então, 1028 hinos estão aqui. Esses hinos são sagrados. Contudo, a população logo achou que poderia fazer alguns hinos que não fossem tão, vamos dizer assim, tão sacros e entremeavam os hinos sacros com os hinos populares. Isso é a essência dos Vedas. Pronto, agora vocês sabem, não precisam ler. Então, nada a ver com o que Kardec disse. Desculpa, eu não queria mencionar mais o nome dele. Nascer, viver, morrer e renascer. Não tem nada disso aqui. Nada disso. Então, os Vedas não foram lidos por Allan Kardec. Os Vedas serão uma decepção para qualquer reencarnacionista que não encontrar nele, a não ser uma liturgia, ou seja, um rito de adoração, ou uma sucessão de ritos de adoração, aos deuses hindus antigos, da época védica, sendo o primeiro o mais importante, porque abate todos os outros são 4, e os outros 6 são o desenvolvimento do primeiro. E é o livro mais antigo da Índia, o mais respeitado, considerado o livro sagrado, como a nossa Bíblia, como a Torá hebraica, como como é que se chama? Muçulmano. Oh, meu Deus do céu. O Alcorão muçulmano, e assim por diante. Então, que decepção. Você que é reencarnacionista, pegue os Vedas e leia. Você vai ter uma grande surpresa. Leia sentado, ou melhor, deitado. Você não vai encontrar nada sobre nascer, viver, morrer e renascer, que é a base da reencarnação. Essa quádrupla afirmação não encontra base nesse livro. Você vai encontrar simplesmente aqui rituais litúrgicos de adoração aos deuses através de oferendas, de preces e de hinos. Só isso. Então não foi daqui que os reencarnacionistas tiraram suas ideias. Então, não vou mais mencionar o nome do druida reencarnado, no famoso pedagogo e professor de matemática, que é o Papa, e nada que ele disse pode ser desdito. Então a corrente se espalhou, e no Brasil, então, é muito forte. Mas, onde está a base? Qual é o alicerce? Não são os Vedas. Então, peraí. Se a ideia da reencarnação
não vem dos Vedas, também não vem do Pali, porque o Pali é uma língua anterior ao sânscrito e ele define a roda do Sansara como sendo, claro, a mesma coisa. Um fluxo, como o rio que corre, é uma corrida no tempo e no espaço. E essa corrida vai em uma direção. Só isso. E essa direção é feita a partir do nascimento. E no ser humano, ela é simplesmente o nascimento, a idade adulta, a velhice, a velhice decrépita, a decrepitude e finalmente a morte. Não fale mais nada além disso. E aí vem o segundo. Então não foi aqui. Porque os brahmanes, preguiçosos, ricos, gordos e destituídos de toda a sabedoria, não entendendo mais os Vedas, eles decidiram constituir o chamado ensinamento. Os Upanishads. Significa ensinamentos. Né? Os Upanishads, enquanto os Vedas foram escritos quase 2000 anos antes de Cristo, os Upanishads foram escritos cerca de 200 ou 300 anos depois de Cristo. Então, esse leva cerca de 200 a 300 anos para serem concluídos, e os Vedas são 2000 anos antes. Então, é muito antigo. É o mais antigo livro da Índia. Agora, se os Vedas não têm uma linha sequer sobre a reencarnação, os Upanishads têm toda a sua concepção, todo o esforço dos Brahmanes, dos grandes mestres dos Upanishads, dos rishis, como não encarnar. Eles não tentam dizer o que é encarnação, nem a necessidade da encarnação. Ou seja, nós vamos ler algumas passagens para vocês no próximo vídeo. Todas as passagens são um ensinamento de como fugir da reencarnação, como dizia Buda no seu axioma final, que nós não sabemos se é ou não é, porque foi uma frase dita por Ananda. E Ananda era o discípulo de Buda. Portanto, de Buda nós não conhecemos nada. Como eu disse, a biografia dele foi feita por uma mulher 500 anos depois da morte dele. Será que ele disse isso? Não sabemos. Então, é um livro que não tem, é uma concepção, um livro que não tem base segura. Por quê? Os Upanishads são influenciados por Buda, que na verdade não é por Buda direto. Buda não escreveu nada. É por Ananda, que é o discípulo predileto de Buda, que seguindo lá um fulano desconhecido, apoia a reencarnação, adapta ela ao budismo e define o samsara como sendo a roda das reencarnações. Pronto. Aí surge essa misteriosa palavrinha que passa a guiar milhares e milhares de pessoas pelo mundo, principalmente pelo Brasil. Porque na França, Allan Kardec não é conhecido. Os anglo-saxões, ou seja, os falantes de língua derivadas dos anglos e dos saxões, os ingleses, os americanos, os alemães, não têm a menor consideração com a reencarnação. Não querem nem saber. Eles detestam a reencarnação. Eles negam completamente e dizem que o subconsciente humano não tem condições de se distinguir o que é imaginação e o que é realidade. Quando você sonha, você acha que no sonho está vivendo uma realidade. Na verdade, você está numa fantasia. Então, eles dizem, assim é o inconsciente, é o subconsciente. E como foi que foi feita a teoria da reencarnação? Através da psicografia, porque aqui não se fala nada sobre a reencarnação, e sim apenas como fugir dela, sair dela. Como encarnar? Não. O que vai acontecer quando você encarna? Não. O que você deve fazer para nunca reencarnar. Não é curioso? Então, a ideia, nós temos que chegar assim em conclusão, é simplesmente e puramente uma invenção, uma criação, né, da mente de dois
tipos de mentes. A dos Brahmanes, que queriam então dizer que, segundo a mentalidade deles, se você encarna pobre, então seja feliz, porque na outra encarnação você será rico. Isso é a reencarnação, não como está aqui. Aqui não está assim. Isso é a tradição bramânica. Então, é o contrário de Kardec. Então, encarne pobre, porque você tem garantia de que na próxima vida será rico. Se você encarnar rico, na outra você será pobre. Kardec inverte. Então, se você encarnar como sendo uma pessoa boa, não importa se rico ou pobre, na próxima você terá uma vida melhor. E se você encarnar como uma pessoa má, na próxima você terá uma vida pior. Então não tem nada a ver uma ideia com a outra. O que os brahmanes queriam era submeter a população enorme de deserdados, de inválidos e de pessoas que não viviam abaixo da linha da miséria. Essa era a intenção dos brahmanes. A religião de Caim, disse Nelson Rodrigues. Enquanto Kardec faz uma adaptação, então já os brahmanes já tinham tirado dos Upanishads uma ideia monstruosa. Manter a multidão sob controle, prometendo a eles: quem você é pobre, contente-se, conforme-se. Na próxima vida você será rico. Isso não está aqui. Isso é a ideia dos brahmanes. E Kardec, usando este postulado, ele inverte. Se você fizer o mal nesta vida, pagará na vida seguinte. Ou seja, ao invés da vida seguinte ser de sofrimento, que é a ênfase de Kardec, para fazer a justiça divina, tem que se pagar na vida posterior o que se fez na anterior. Aqui é o contrário. Na vida posterior, você será rico se foi um pobre, e será pobre se foi um rico. Então as duas ideias são completamente distintas e descoladas uma da outra. De onde Kardec tirou essa ideia é simples. Ele diz, nós vamos dizer de novo, já dissemos na série que fala sobre ele disse: achei mais lógico, depois de examinar que os espíritos da Europa dizem que existe a reencarnação, não existe a reencarnação, e os da América dizem que existe. Então, comparando um com o outro, não havendo unanimidade entre os espíritos, ora, aí já vai uma grande besteira, porque a doutrina dele supõe que só é verdadeira aquela afirmação que está em consoante com a unanimidade dos espíritos. Por isso, o espiritismo kardecista é o livro dos espíritos. Mentira! Mentira! É da cabeça de Kardec. Comparando a Europa com a América, lá eles dizem não há reencarnação. A América diz há reencarnação. Quem teve que tirar limpo? Eu. Como fiz isso? Pela lógica. Deus é justo. Então não poderia dar a uma pessoa que fez o mal uma boa vida na próxima encarnação. Ela terá que pagar. Mas ele não se lembrou que Deus também é amor, é bondade. Ele era obcecado pela justiça. Deve ter tido um trauma de infância. E ele disse claramente, eu vou dizer de novo para vocês, o parágrafo, o livro, a citação, saída da pena dele. Ele usou só médiuns psicógrafos. E o psicógrafo tem um defeito. Ele pode interferir naquilo que ele está escrevendo. Ele jamais usou médium de incorporação. Então, estamos num beco sem saída. Nem o Rig Veda fala de reencarnação, é apenas um livro de ritualísticas, de cultos aos deuses, com oferendas, oblações, sacrifícios, hinos de louvores, cantos e orações, mais nada além disso, 1028 hinos oficiais e outros que a população acrescentou. Então, Kardec, na verdade, foi o criador de uma fantasia que muitas pessoas vivem segundo ela. Então, não é à toa que um filósofo, um dos 3 grandes filósofos brasileiros, Pondé, disse: o espiritismo
com a sua ideia de reencarnação, não passa de uma infantilidade. Eu sou mais condescendente. Acho que o Espiritismo é uma doutrina extremamente romântica. É puro romantismo. Romântico é aquele que vive no mundo ideal, no mundo da lua. O romântico vive no mundo da lua. Ele não tem nenhuma noção da realidade. Então, o reencarnacionista vive no mundo da lua. É um nefelibata. Essa é a palavra. Difícil, mas é erudita. Então, a palavra erudita para o reencarnacionista é: todo reencarnacionista é um nefelibata. Ou seja, ele vive no mundo da lua. O romantismo foi um movimento que tornou, todos os românticos viveram fora da realidade. Todos os reencarnacionistas vivem fora da realidade, a não ser quando eles praticam a caridade. Eles entram no mundo e na realidade, para sermos justos, para diminuir o sofrimento dos outros. Mas aí é consoante a ideia principal. Se eu faço o bem, eu colherei o bem na próxima vida. Se eu faço o mal, eu colherei o mal na próxima vida. Então, por isso, claro, sendo consentâneos e sendo consequentes, então eles procuram fazer o bem. Então tem uma coisa boa na reencarnação. Há uma coisa boa, né? Faça o bem nessa vida para colher o bem na outra. Não faça o mal nessa vida, senão você colherá o mal na outra. Esse é o lado positivo. No mais, é puro romantismo. Ou como diz Pondé, é a mais infantil de todas as teorias que ele já viu. Isso é um filósofo entre os 6 mais famosos. Pondé, Karnal e o Gordão. Esqueci agora o nome dele. Então, meus amigos, infelizmente, não há outra coisa a dizer. Então, nós temos que chegar à conclusão pura e simples de que os Vedas, derivado de Rig, que quer dizer em sânscrito louvor, e Veda, que quer dizer conhecimento, é um conhecimento de hinos, de cantos, de orações e de um ritual litúrgico. Pronto. Essa é a etimologia da palavra Rig Veda. Pronto. A raiz Rig quer dizer louvor. E a palavra Veda quer dizer conhecimento. Conhecimento de como louvar, como adorar através de louvor as divindades. Também chamado o livro dos hinos. Então, minha gente, já estou me repetindo. Então, 1028 hinos, a maioria deles se refere a cantar os hinos quando estiver fazendo a oferenda, ou sacrifício, ou oblação, e outras a população simples acrescentou. Então, não temos nenhuma relação a reencarnação. É apenas uma missa cantada. Só isso. Usando, claro, o rito católico, né, que eu professo. Então, é isto aqui. É isto aqui, que é um comentário dos ignorantes, porque os brahmanes viviam no luxo, sendo ricos e usufruindo dessa riqueza como os cardeais, arcebispos e o Papa. O Papa Francisco diz que é um exemplo de pobreza, mas eu acho que isso é hipocrisia. É o meu pensamento. Acho que ele é um hipócrita. Então, não sabendo mais, não entendendo mais a mentalidade dos rishis, que são aqueles que têm poderes, os sábios, os gurus, eles então fazem uma reunião chamada Grande Assembleia. Nessa Grande Assembleia, que vai até o ano 300, mais ou menos, depois de Cristo, então, eles fazem o conceito de que aqui está escrito, e eu vou ler para vocês, como não reencarnar. Todo o ensinamento dos Upanishads vai no seguinte sentido: o que você deve fazer,
você deve saber para sair da roda do samsara. Não é entrar, é sair. Não é curioso isso? Então, eles não, vamos dizer assim, eles acham a reencarnação uma desgraça. E essa desgraça foi uma ideia que saiu dos brahmanes para poder submeter as populações pobres, oferecendo a eles uma fantasia. Se és pobre agora, será rico na próxima. E Kardec pegou o contrário. Se você faz o mal agora, colherá o mal na próxima vida. E se você faz o bem agora, colherá o bem na próxima. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não podemos dizer que Kardec nem se baseou nos Rig Vedas, nem se baseou nos Upanishads. Ele se baseou na criação fantástica dos Brahmanes, que assim, maliciosamente, pensavam ter o controle sobre as massas multitudinárias. Só isso. Eu vou mostrar a vocês, vou ler passagens dele, onde ele diz nitidamente e claramente que os espíritos da Europa diziam não existe a reencarnação, os espíritos da América diziam existe. Então, cada um dizia uma coisa. E eu tive que decidir. Eu tive que decidir. Ora, mas não podia, porque ele diz que o Espiritismo é a ciência dos espíritos. Primeiro, não é ciência, porque não é reconhecido como tal, é uma crença. Na verdade, é uma mera hipótese, não chegando a ser uma teoria, porque não subsiste, não se sustenta. Se você analisá-la, é o que Pondé diz, você vai encontrar ela, do meu ponto de vista, um romantismo exagerado, e do ponto de vista de Pondé, uma infantilidade. Um conto para crianças. Uma coisa para crianças, para pessoas entre a idade de 14 a 15 anos. De 12 a 15 anos. Pronto. Infelizmente, minha gente, é isso aí. A roda do samsara, que é tão decantada e que fala das reencarnações e que nós vivemos através das reencarnações, que todos nós estamos sendo carregados pela roda do samsara. Eu vou mostrar ela aqui. Na verdade, é apenas um monumento que está em um altar. Eles a usam como se fosse um ídolo e, no fundo, é um falso ídolo. Existe o evolver? Existe. Existe a sucessão dos fatos? Existe. Existe a entropia, que é o ir para o pior? Existe. Mas existe o progresso, que é ir para o melhor? Existe. E a roda do samsara engloba todos esses conceitos. Mas você pode escolher o que quiser. Então, é um ídolo, é um demiurgo. E eles adoram esse demiurgo, colocando-se debaixo do poder dele e fazendo tudo para sair do poder dele. Como se fosse um Deus poderoso que controla todo o universo. Controla o ser humano, o animal, o mineral e todo o universo. Portanto, minha gente, aqui termina esse vídeo, que será o número 4 da série, embora seja o terceiro. Não, será o quarto produzido, numerado, mas seria o quinto se nós levássemos em conta o primeiro vídeo. Primeiro é o 0, depois vem o 1, o 2, que já foram publicados, o 3 eu acabei de gravar no começo da noite, e esse 4 eu estou gravando na madrugada. Já são exatamente 6 horas e 18 minutos. Pronto. Então será o 4, o número 4, né? E não sei ainda bem qual seria o título adequado, mas estamos numa tremenda ilusão. A reencarnação rima com ilusão ou com ficção. Só isso. Infelizmente. Na próxima nós vamos provar por escrito. Vamos ler passagem dos Upanishads. E vamos ler de novo para vocês frases de Allan Kardec. E olha, existem muita gente que depois que eu fiz a série de Kardec, me dirigiram palavras grosseiras.
dizendo como ousa você desmerecer Kardec. Quem é Kardec? Nada. Pó, como eu, como todos nós. Né? Um vaso de barro. Quem é Kardec? Maior do que Jesus, que perdoou o bom ladrão, Dimas, que tinha matado, roubado. Esse exemplo eu repito sempre. Então, se Jesus fosse kardecista, ele não perdoaria Dimas, porque Dimas viveu uma vida de crimes, e ainda diz que Kardec é o maior pregador do Evangelho. O Evangelho de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, Jesus fosse kardecista, diria a Dimas, vai voltar e vai pagar tudo que você fez. Jesus Cristo diz, eu perdoo, e você terá ainda hoje a minha companhia no paraíso. Então, Kardec é completamente anticristão. Ou ele se acha mais sábio do que Jesus. Agora vocês escolhem qual das duas coisas vocês querem. Para mim acabou, terminou de hoje, porque no próximo eu darei as provas. Então, boa visualização. Desculpem às vezes a verve, né, a animação, mas faz parte do meu show. Até o próximo, boa visualização.